Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo aqui da série Os Sentimentos e a Arte da Negociação e hoje o tema é raiva. É um tema complexo, é um tema que vai tomar um tempinho aqui, mas eu quero explicar não só sobre a raiva, eu quero explicar a importância dela, quero trazer algumas ferramentas para você aprender a se proteger dela, como lidar com ela. Enfim, vai ser um tema muito bacana, que eu tenho certeza que vai auxiliar você não só a nível profissional, mas também em momentos pessoais, seja nas relações, seja com os filhos, seja com os amigos, seja em discussões, enfim, que acontecem no nosso dia a dia. Então eu quero ampliar um pouco a proposta aqui do tema Administrando a Raiva, para que você efetivamente entenda ela no âmbito que torne-se você capaz de saber gerenciar a sua própria raiva e a lidar com a raiva daquele que está à sua frente. Por isso, senta que hoje vai ser aí um tema um pouco mais complexo, mas eu tenho certeza muito rico de informações que vai ajudar você. Mas antes de tudo, muito obrigado por todos que me mandam mensagens. Hoje eu recebi um WhatsApp do Marco Faria. Cara, obrigado. Aliás, eu vou até abrir aqui. Ele me mandou uma provocação que é para eu falar de um artigo que ele mandou, que é porque a Heineken resolveu medir a felicidade dos seus funcionários. Marcão, eu vou gravar um vídeo sobre isso. Obrigado por ter lido meu artigo, que é a equivocada relação da felicidade nas empresas. Obrigado pelo joinha, obrigado pelo elogio que você me deu ao artigo. E eu vou gravar, deixa eu terminar esses três vídeos falando do sentimento e a negociação, que eu vou gravar um específico para você, para falar sobre essa atitude da Heineken em buscar desenvolver a felicidade, medir a felicidade dentro da empresa. E vou também trazer aí uma lucidez do que representa a felicidade, enfim, algumas dicas, alguma maneira de você conseguir entender efetivamente o que é a felicidade e o impacto dela no trabalho e no time, o quanto isso impacta, se é positivo ou não. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com isso. Deixa eu só terminar essas 3 serinhas que eu vou gravar com todo carinho esse vídeo. Beleza? No mais, pessoal, compartilhe, deixe seu joinha. Ontem foi muito legal que eu subi o vídeo de ontem falando sobre ansiedade, já me mandaram uma mensagem lá no LinkedIn muito legal, que ajudou ela a entender a própria ansiedade dela. Obrigado. Enfim, isso é muito legal a gente receber. Então, compartilhe, deixe o seu joinha, manda mensagem, me manda o WhatsApp. Eu sempre que eu posso, eu respondo. Eu sou péssimo mesmo com redes sociais, então eu prefiro que me mande e-mail mesmo. Eu sou daquele tipo antigo, me mande e-mail, me escreva pelo WhatsApp para que eu possa ver e eu não tenho que ficar aí procurando só aquela rede social, onde tem isso, tem aquilo. Porque às vezes passa batido algumas mensagens, eu não respondo, mas não é por maldade não. É porque, primeiro, é questão de tempo e segundo que mandar, por exemplo, mensagem pelo Instagram é muito difícil eu conseguir responder por lá. Mas me mande por e-mail, marcelo@marcelodesouza.com.br, Marcelo com 2 L's, Souza com Z. Entra lá no blog meu, marcelodesouza.com.br, lá também tem um e-mail para eu entrar em contato comigo, ou direto no artigo, você pode deixar ali. Ali eu tenho um alerta que manda para mim, recebeu uma mensagem. Ou no LinkedIn também, tem o Facebook, enfim. Se quiser me encontrar em Marcelo de Souza _oficial, você me acha nas redes sociais. Mas, pessoal, vamos partilhar esse canal, vamos compartilhar ele com as pessoas, justamente para a gente co-criar esse conhecimento do comportamento humano. É tão importante entender o comportamento humano, mas é tão importante você entender o porquê das coisas, a razão de como, as possibilidades de como o seu cérebro funciona, de como ele lida com cada situação. Isso ajuda você muito a aprimorar a sua arte de viver, o seu modo de lidar com você mesmo e com as suas relações. E é esse o papel da psicologia social, esse é o papel da neurociência, esse é o papel da psicologia comportamental, aprendermos a atribuir valor a nós mesmos e a saber lidar com nós e com o outro. E o que eu quero justamente sempre estar trazendo aqui artigos, vídeos, para que a gente possa sempre co-criar conhecimento.
Beleza, pessoal? Outra coisa que me perguntaram é da onde eu tiro parte desses vídeos. Bom, eu leio muito. Então vem de literatura, vem de revistas científicas, vem de pesquisas. Eu sempre estou pesquisando questões do comportamento. Eu terminei um livro, estou terminando agora o outro livro, que é o Queimando-se. Eu estou fazendo a parte final ali de algumas correções necessárias. Já vou começar um outro livro para tratar aí sobre a liderança, mas é do comportamento com a liderança, fazer uma junção. Então eu sempre estou pesquisando, isso é parte do meu trabalho. Mas se você tiver algum artigo em específico que você quer que eu ajude você a ampliar essas pesquisas, me manda por e-mail claro, não tem problema nenhum eu citar as fontes aqui, tá? É porque se eu fizer isso agora, eu vou gastar aqui alguns bons minutos e eu sei que vocês não têm esse tempo. Mas quem tiver interessado, pode me perguntar, não tem problema nenhum, tá? Mas tem muita informação no Google, ali quando você entra ali na parte do Google para alunos de pesquisas científicas, lá tem muitos artigos muito legais. Tem a Science, que é uma revista extraordinária, tem a Harvard Business, que é outra revista extraordinária, fonte de muitas informações. Se você entrar ali no próprio site de universidades como Cambridge, com a própria Harvard, existe ali um conjunto de conhecimentos muito grande que tem autores ali que você pode estender e pesquisar sobre o autor, você vai encontrar um artigo. Ou seja, é questão de pesquisar, de fuçar, de curiosidade, de saber ouvir os lados, não pegar aquele artigo como certo e olhar um parâmetro de um artigo que contraria aquele artigo que você leu, porque é isso que é conhecimento. E a ciência, a arte da ciência, ela tem uma metodologia. E a metodologia é uma defesa. Você defende uma ciência, é uma parte de uma defesa de hipóteses. E a defesa de hipóteses, você tem que comprovar aquilo que você está defendendo. Então é muito legal que existem várias maneiras de ver problemáticas, várias perspectivas de ver problemáticas, e todas estão certas. Porque todas estão provando que existe mecanismo, existe ferramentas ali que ajudam a fazer essa análise. Então é muito legal você ler os artigos científicos, porque você percebe o esforço do autor em fazer a sua defesa e quais são as fontes desses autores. Isso ajuda muito a enriquecer o conhecimento, e principalmente quando a gente fala de mente humana, de comportamento humano, do ser humano, que é uma complexidade onde tudo é possibilidade. É muito legal você ler isso, que você vai ampliando a sua forma de ver a vida. Beleza, pessoal? Mas se você quiser, não tem problema. Eu mando algumas fontes, ou pelo menos um autor, ou uma pesquisadora, uma cientista, para você começar ali a sua imersão dentro desse universo que é estudar o ser humano, o comportamento humano. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Raiva. O que é a raiva, né? A raiva, ela tanto é uma estruturação que vem da emoção, como ela se transforma em um sentimento dentro de nós. E a raiva, ela é fundamental para o ser humano. Ela é essencial, porque a raiva nos faz mover, ela nos faz sair da inércia. Quando a gente sente raiva por algo, a gente tem uma força, uma potência que surge dentro de nós, que aquilo não está bom e que você quer, você quer superar aquilo, você quer passar em cima daquilo. E a raiva realmente ela é uma explosão de sentimentos que surge em nós, porque é uma maneira do seu corpo, da sua mente, mostrar para você, nem ferrando, eu posso mais, eu sou melhor que isso, eu sou superior a isso, eu consigo lidar com isso de uma maneira enérgica, potente de agir. Então a raiva, ela é uma estruturação de um sentimento que ela tem o seu lado positivo. Claro que ela tem o seu lado positivo, que é justamente essa potência de agir, essa forma de lidar com a questão. O problema é que a raiva, ela vem dali da emoção, ela transforma em sentimento e o sentimento puxa de novo ali a área límbica, que vai estimular ali a amígdala e vai de alguma maneira interferir no seu equilíbrio emocional. E quando isso acontece, eu sempre explico, volto a dizer e repito. Quando a gente altera a nossa emoção, a gente prejudica a nossa capacidade executiva de lidar com as coisas. Então a raiva, quando a gente deixa ela nos tomar, a gente pode tomar certas ações, ou seja, reagir
com aquilo que está acontecendo de uma maneira inconsciente. E a partir daí você pode tomar certas decisões, fazer certas escolhas que vão prejudicar você. Então perceba que a raiva está diretamente relacionada com a emoção e com o sentimento. Bom, a raiva, esse sentimento normalmente que forma a raiva, também vem com ele ali a insegurança, vem talvez a timidez, a frustração, um ataque, uma alucinação sobre algo ou alguém, vem ali a sensação de vulnerabilidade, ou seja, a raiva está vinculada com diversos outros sentimentos. Pessoal, é uma coisa importante para vocês entenderem que um sentimento, o que forma um sentimento, ele não não nasce somente por uma ou outra emoção. O sentimento é um conjunto de emoções. O sentimento, ele parte da estrutura inconsciente daquela emoção que se starta ali pela amígdala, que eu expliquei já ali no vídeo, acho que 88, 89. Ele parte ali dessa construção que chega à nossa área límbica, ao nosso córtex singular, ou seja, ele parte ali de uma construção, quando vai ali para o hipocampo, que se busca ali uma estruturação a partir de memórias de algo que aconteceu no passado, ele vai se juntando a outras emoções vinculadas àquelas memórias e ele forma o sentimento. Então, o sentimento é um conjunto de emoções e uma estruturação de sentido que foi se dado nas relações entre as memórias que formam essa construção da nossa consciência, tá? Então a gente não pode pensar o sentimento como um ou outro. Então quando eu falo assim que a raiva ela vem junto o protesto, a insegurança, a vulnerabilidade, a timidez, a frustração, a decepção, isso é uma estruturação de vários sentimentos que forma o sentimento que acontece nesse momento e esse conjunto forma a raiva, tá? Então é muito importante entender então que a raiva ela parte do princípio de que ela é uma perspectiva de algo que a gente esperava, ou de algo que a gente contava, que não aconteceu da forma que a gente queria, que não se deu da maneira que a gente imaginava, como também de uma coisa introspectiva de nós mesmos. Por que eu fiz isso? Por que isso aconteceu? E essa conversa de você com você mesmo também é uma maneira de você... ela surge de uma maneira de você falar assim, cara, não vou fazer mais isso, eu vou tomar uma ação, eu vou potencializar algo dentro de mim para que isso não volte a acontecer, para que isso não se dê mais dessa forma. Ou seja, ela tem uma estruturação muito importante para nós. Mas o problema, e por que eu estou falando da raiva aqui como sentimentos da negociação? Eu me lembro, talvez há uns 12 anos atrás, em que eu fui fazer um treinamento de negociação. Eu fui participar. Esse DI, tá? Eu sei que vocês vão me corrigir. Eu tenho um colega que sempre me corrige. Isso aqui não tem jeito. Eu sou paranaense, então eu tenho alguns vícios linguísticos que eu trago. Não tem como. Então, assim, vamos lá. Eu fui participar de um treinamento de negociação e eu me lembro que uma das técnicas que o instrutor proporcionou ali era a gente tentar construir ali uma percepção corpórea de que a gente estava com raiva, que a gente estava nervoso, estava tenso. Meu amigo, isso é um grande erro e é disso que eu vou falar com você. A raiva pode ser o maior dos seus inimigos numa negociação. Aliás, quase sempre é. Então eu quero trazer essa lucidez do quanto ela prejudica toda e qualquer relação. Quando a raiva se faz presente numa relação entre pessoas, você está causando diversos fatores, você está ali excitando diversos fatores que podem ter consequências muito diferentes do que você imaginava. E eu me lembro bem que o instrutor sempre falou, não, é importante porque a pessoa, quando vê você com raiva, ela vai tentar te acalmar, e para tentar te acalmar, você consegue ali persuadir ela para que ela feche a negociação de sua forma. Não caia nisso. Aliás, existem livros que falam sobre utilizar a técnica da raiva. Não caia sobre isso, não caia. Isso aí são
falácias, isso aí são invenções, isso aí é imoral, tá bom? Bom, então eu espero que você tenha entendido que a raiva ela tem tanto a parte do comportamento direto, que é aquele que você coloca para fora, que é aquele que você expõe, e o comportamento indireto, que é aquele que impacta você. O comportamento direto, a raiva ela vai alterar você de uma maneira, que é o caso da emoção, que é o caso ali da ínsula, que vai chegar na área límbica, que vai alterar ali desde a pressão sanguínea, batimento cardíaco, ou seja, ela vai potencializar você para você agir com potência naquele momento, como ela vai também prejudicar, se você manter essa raiva e usar ela constantemente, você vai acabar prejudicando questões pessoais suas, como sono, como a alimentação, como autocrítica, ou seja, ela também impacta em você do seu lado psíquico, ela vai prejudicar o seu lado psíquico, porque a raiva não é algo natural para nós convivermos com ela. Ela é uma estrutura que vem da psicologia humana, justamente para a gente potencializar determinadas questões, determinados assuntos, determinados momentos, no qual o nosso cérebro entende que naquele momento é necessário ser enérgico. Mas se a gente ficar aí remoendo e fortalecendo ela e entrar aí no esquema aí de um looping cognitivo, de ficar estimulando a raiva em nós, a gente vai prejudicar diretamente nossas questões psíquicas e nossas questões como ser, tá? Pessoal, eu peço desculpa do barulho que está fazendo, não sei se vocês estão ouvindo, mas é que está tendo construção aqui ao lado e prejudica um pouco aqui o nosso bate-papo, mas vamos lá, aqui é tudo sem corte, vamos embora. Bom, uma outra questão que a raiva gera é aquela história, isso que eu aprendi, que eu desaprendi nesse treinamento de negociação, que é o viés da torta pré-determinada. Eu não sei se você já ouviu falar desse viés, mas o que é esse viés? A estratégia do viés da torta pré-determinada, quando se aplica a raiva de uma negociação, a ideia é que você saia do 0 a 0 para o 0 a 1. Então você tem que começar uma negociação já estipulando que ela está no 0 a 0. E você tem que chegar ao 0 a 1. E com isso você empenha a utilizar a raiva para forçar a pessoa ou a se comover e a perder potência de negociação e cair sobre a sua ameaça ali da raiva, enfim, sua raiva apresentada, ou para que você sempre ganhe numa negociação. Então a torta pré-determinada é que você sempre saia no 1 a 0, sempre com uma vantagem. Bom, esse é um dos maiores grandes erros que persiste numa negociação. Uma boa negociação é quando ambos ganham. E isso tem diversos fatores do porquê isso é o melhor uma negociação. É quando é bom para os dois lados. Quando um ganha, o outro perde, isso não é bom. Isso você pode até achar que é uma vantagem a curto prazo, mas a médio e longo prazo, isso não é bom. Isso prejudica toda e qualquer negociação. Uma boa negociação é quando existe uma conduta ética sobre ela. E a conduta ética é quando existe ali uma vontade dos dois chegarem ao acordo, chegarem a uma negociação. Esse é o ideal, esse é o modelo no qual nós, como os humanos sensatos, como pessoas que trazem por si virtudes e princípios, uma negociação boa é sempre aquela que leva 1 a 1, onde você fideliza a sua relação, onde você cria, além do negócio, uma relação humana, uma relação de respeito, uma relação que a pessoa vai lembrar e falar, cara, foi muito legal eu negociar com o Marcelo. Pô, você está precisando disso? Cara, eu indico, vai lá com o Marcelo é um cara legal, pode confiar nele. Eu me lembro de um vendedor de carro, e eu tenho muito receio de lojas de carro, porque já tive ali minhas boas surpresas, e eu acredito que todos nós, ou já passou ou vai passar. E eu me lembro de um vendedor que ele tinha essa arte de fazer 1 a 1. Ele tinha um processo muito ali de demonstrar uma lucidez, de falar para você, falar, cara, é assim, é assim, é assim. E aquilo me trouxe muita confiança de negociar com ele. E o fato que até hoje, quando eu tenho oportunidade de negociar um carro, de comprar um carro, eu converso com esse vendedor. Eu sempre, ou mesmo que eu não compre dele, ele é uma pessoa que está aberto até me ajudar a negociar
um carro. E às vezes eu quero um carro de uma pessoa particular e eu coloco ele dentro do negócio para ele me ajudar, para ele fazer ali essa negociação. Olha que legal. Essa pessoa é uma pessoa que demonstrou que ele sempre joga no 1 a 1, ele sempre joga com a transparência ali, com a lucidez. Bom, uma outra questão que aqui nós vamos cair nos livros de negociações, né? Nós vamos cair naqueles que a gente deveria usar ali como parte de combustível para fazer uma grande lareira, né? Que são os livros que justamente querem nos impor a arte de demonstrar raiva, de demonstrar essa irritação na negociação. Eu quero falar aqui o porquê que o que isso gera, o que isso impacta numa negociação, para que você possa refletir para ver se realmente vale a pena trazer a raiva como negócio. Mas eu espero que até aqui você tenha entendido o que é a raiva e o quanto ela é importante e o quanto ela se faz presente no nosso dia a dia, tá? Se não ficou, você me manda aí as perguntas ali no vídeo, embaixo do vídeo, ou me manda por e-mail, ou me manda lá no LinkedIn, enfim, ou me manda pelo WhatsApp, porque é muito importante você entender o papel da raiva na nossa vida e o quanto ela é presente, tá? Então vamos lá. O que é a raiva? Quais são as consequências de nós expormos raiva, de nós não só querer fingir a raiva, como quando ela se faz presente em toda e qualquer negociação. E quando eu falo negociação, eu estou falando em todas as relações humanas, tá? Primeiro que a raiva, ela desperta na outra pessoa também a raiva. A emoção, ela contamina. Nunca se esqueça disso. Toda emoção é contagiante. Então, ambientes que são muito estressantes, você passa a ficar estressado. Você convive com pessoas tóxicas, você passa a ser tóxico. Porque a relação, toda essa condição que envolve emoções e sentimentos, elas contagiam. E se você não se manifestar numa relação de auto-feedback de você com você mesmo, você acaba caindo em um universo que não lhe pertence. Então, tenha sempre essa lucidez. Às vezes você está se tornando tóxico por causa da pessoa do seu lado que é tóxica. Às vezes você está tornando uma pessoa raivosa, mal educada, por conviver. Ah, Marcelo, mas não tem aquela história que a pessoa tem a sua própria personalidade, que ninguém muda ninguém. Não tem essa história? Mais ou menos. Tá? Porque dentro de uma relação, existem outros fatores, que é o fator do ganho, que é o fator dos sentimentos, como o amor, que é o fator da ilusão, do que a outra pessoa está passando por uma etapa. Só que o ser humano, ele vai se habituando. Ele vai se acostumando com determinadas questões. E se a gente não fizer um auto-feedback, a gente pode cair em certas armadilhas muito prejudiciais. Por exemplo, você em algum momento você se dá conta da pessoa que você se transformou. E isso gera não só a raiva em você, como provavelmente um processo depressivo, angustiante, que vai te fazer mal. Então, cuidado. E isso acontece também numa negociação. Se você demonstra raiva, você pode instigar a outra pessoa também a sentir raiva. E a raiva, como envolve a emoção, como ela sequestra a parte cognitiva, executiva, o que pode acontecer? Tornar-se uma negociação um problema. E esse problema pode virar ali uma guerra, um conflito, que não deveria e não precisava acontecer. Porque foi uma alteração ali de humores, de emoções, que chega nesse estado. E isso muitas vezes acontece. Às vezes, muitas negociações que poderiam ter dado certo, que poderiam funcionar, você acaba de produzir um ambiente completamente desnecessário, um ambiente tóxico. Uma outra questão importante relacionada a isso é que a raiva começa da emoção. Sentimento, busca ali a amígdala, altera ali a sua ínsula, altera ali toda a sua estrutura comportamental, sua postura de corpo, seu modo de ataque, você se sente ali ameaçado,
coloca ali no ataque de defesa, o outro vai enxergar em você, consciente e inconsciente, que você está no estado de defesa, e aí começa um ambiente de duas pessoas se defendendo e não mais negociando. Isso é outro problema. E vem outro a mais. Emoções alteradas, o que gera, que eu falo em todos os vídeos, memória. Memória. Você acaba de criar condições para formar um conjunto de memórias, de crenças limitantes, que vai prejudicar o que você está negociando, como a pessoa, como a empresa, ou seja, vai estruturar toda uma condição de crenças limitantes sobre algo que deveria ser prazeroso, sobre algo que deveria ser o ideal, sobre algo que deveria ser bacana. O problema é que você expôs a raiva, startou isso na pessoa, nas outras pessoas, e você acaba criando aí uma série de sequências, de consequências que vão prejudicar a negociação. Bom, por isso que a ideia de fingir, né? Vou fingir que eu estou com raiva para o outro se sentir menos empoderado, essa ideia pode virar contra você mesmo. Porque você pode acabar construindo ali um ambiente onde você starta esse sentimento na outra pessoa e esse sentimento vai virar contra você mesmo e aquilo que era um fingimento acaba se tornando uma realidade. Então, não esqueçam disso, tá? Uma outra questão que é importante entender na hora da negociação é que quando a pessoa ela se sente, quando pessoas principalmente que têm mais equilíbrio, que são mais maduras, que são sênior na negociação, são pessoas sérias, estruturadas, já tem ali um histórico ali de negociar, seja negociações fáceis, difíceis, ele traz ali. Quando ele percebe, isso é natural, tá? Isso é natural. Pessoas que são muito centradas, que conseguem ter um autocontrole melhor, conseguem gerenciar melhor suas emoções, ou ali cria recursos que eu vou ensinar vocês hoje aqui, vou ensinar nesse vídeo, recursos para lidar com pessoas assim, essas pessoas, elas ficam muito mais predispostas a não negociar com você. Provavelmente quando pessoas que têm ali, são mais sêniores, elas tendem a sair da negociação. Elas preferem não se envolver naquela forma porque você quebra. Como você vai gerar emoções negativas, e isso vai bater muito com memórias e também com a perspectiva, com as características da sua própria personalidade, provavelmente você vai fazer essa pessoa se sentir não só insegura, não, essa pessoa não é de confiança, insegurança que eu quero dizer nesse ponto. Essa pessoa não é de confiança, não quero negociar, estou correndo risco. Ou seja, você vai startar na outra pessoa emoções negativas que vai gerar pensamentos negativos. Emoções negativas geram pensamentos negativos que geram sentimentos negativos. Então, quando você starta a raiva da outra pessoa, você vai fazer ela lembrar de coisas ruins, de memórias ruins. E aí ela vai, provavelmente, uma pessoa sênior, ela vai preferir não fechar com você, ela pode até perder ou deixar de ganhar o que está sendo proposto, mas ela prefere não se envolver porque há mais riscos do que certezas. E isso prejudica também a negociação. Existe uma máxima que é a ideia da ganância. Se você está numa negociação e a outra pessoa ela se sente que há ganância no negócio, ou ela se sente que ela está sendo desvalorizada, ou que o que ela está negociando é pequeno demais, ou seja, que de alguma maneira ela está sendo criticada ou julgada, você perdeu essa negociação. Você perdeu essa pessoa, aliás, você perdeu a relação com essa pessoa. Você pode ter certeza que a próxima vez que você ligar para ela, você não mais parte da negociação com ela, tá? Então, cuidado, principalmente com essas diquinhas de livrinhos que vão aí te ajudar não demonstre raiva, não faça isso. Pessoal, toda negociação, vamos voltar aqui aos vídeos anteriores que eu tenho falado muito disso, é postura de líder, postura de uma pessoa centrada, uma pessoa que está ali, que tem cara, tem jeito, tem poder ali de estar consciente do ato. Que isso é uma postura que você não pode alterar seu corpo. Não é assim
E não é assim, é assim. A postura ereta, olhando no olho da pessoa, fazendo gestos sincronizados, demonstrando que você está no controle do sentimento, no controle da sua emoção. Ou seja, essa é a arte do negociar. Não é extrapolar em nenhum momento. Isso é o que você, é como você ganha outra pessoa. O que você tem que entender, o que você tem que perceber, e eu convido você a praticar isso no espelho. Olhe para você de diversas formas. Olhe para você falando rápido, alto, com cara de bravo. Olhe para você trabalhando a sua linguagem corporal dentro do perfeccionismo ali, de como uma pessoa ali top de negociação, como ela trabalha. Existem programas de TV de negociações que dá para você perceber isso. Tem algumas séries de negociações que é muito legais, porque você percebe a postura, a preocupação da postura. Quando tem eu acho que a série chama Negociação, acho que é isso, eu não me lembro, faz muito tempo que eu assisti, que mostra que o diretor ali, a pessoa que está dirigindo a série, mostra muita preocupação da postura, da imposição, da forma, do tom de voz. Ou seja, isso ajuda muito. Isso ajuda muito. Agora, um dos equívocos também é você querer mostrar que você é uma pessoa muito calma, muito tranquila. Não. Seja você. Falar muito calmo, muito tranquilo, isso demonstra para o outro, traz para o outro um sentimento de mentiroso, de canalha. Então não tente ser assim. Tente ser você. Tente ser você. Tenha uma velocidade de tom, de uma velocidade de palavras interessante. Tenha um tom de voz interessante. Tenha gestos firmes, porque não, que tudo bem. Tem um exemplo aí de um presidente enfim, toda hora tá na TV, que ele tem mania, né? Usar muito R, né? Vai muito R e mostrar que sabe. Cara, isso é algo apático, isso é algo debochante, isso gera um mal-estar na outra pessoa. Então, nem a raiva, nem a calma demais, porque isso prejudica a negociação. Uma maneira de como equalizar isso. Então aqui vai uma primeira lição, equalizar isso. Ouça com quem você está negociando. Ouça ele. Ouça qual o ritmo que ele quer propor para a negociação. E siga a partir dali. Siga a partir dali. Tá? Então, preste muita atenção no ritmo e como ele está. Não que você necessariamente tem que copiar ele. Como é que funciona o rapport, pessoal? Como é que funciona o rapport? O rapport é fundamental para uma negociação. O rapport, como é que a gente ganha o rapport da pessoa? Primeiro a gente tem que entrar no rapport dela. Nunca esqueça disso. Não tente impor você. Primeiro você entra no mundo dela. Seja com o seu cliente no ambiente de uma sessão de psicologia, de terapia, seja no ambiente de uma negociação, seja no ambiente de conversar com seu filho, com o seu marido, com a sua esposa. Entre no mundo dele. Então, preste atenção no tom, preste atenção na velocidade que ele está falando, nos gestos. Se ele estiver muito raivoso, caraca, é verdade, entra. E aí você vai acalmando. Aí você faz ele entrar no seu. Mas primeiro tem que haver uma sintonia. Isso tem a ver com uma área específica do cérebro que envolve a região parental. Deixa eu pegar aqui o cérebrozinho da Mel. Aqui, ó, tem uma área do cérebro aqui, dá para ver, né? Que é a região parental. Essa região parental, ela vem aqui, tanto da área singular, que eu já expliquei, como da região límbica, como aqui do hipocampo e como também aqui da orelha, que fica mais ou menos nessa área aqui, que fica as ínsulas, né? Então, o que acontece? O neurônio espelho, ele está mais ou menos, ele age muito nessa área aqui, da sensibilidade somatosensoriais e sensoriais, e ela traz a consciência de como você deve agir. Então, qual que é a ideia do neurônio espelho? Todo ser humano tem. O neurônio espelho, ele é uma estruturação neural que tem por finalidade fazer você se adequar ao ambiente. Então ele faz você repetir o outro
Quando você se identifica com o ambiente, ele faz você se repetir o outro para que você meio que consiga ali se sociabilizar, ou seja, consiga se confraternizar e criar um certo consenso empático com as pessoas à sua volta. Por exemplo, uma pessoa que está muito alegre, muito feliz, chega, chega na casa do cara, do colega dele, está tendo um velório. Então, o neurônio espelho ele vai perceber o ambiente, ele vai, opa, muda tudo, muda todo sentimento em você, altera isso aí porque não é compatível com o ambiente. Então ele tem essa condição de criar essa estruturação de rapport. Então quando você leva para a pessoa, você se adapta à pessoa, o estado dela, esse neurônio espelho vai falar, esse cara aí parece com a gente, ele tem muito a ver com a gente aqui. E ele está meio que querendo se comunicar de uma maneira fidedigna com o que a gente está pensando. É mais ou menos isso que ele vai criar em você. Então você criou esse rapport, aí você conduz a pessoa. Então isso é uma técnica fundamental para você saber lidar uma situação. Então, quando você pega essas pessoas insuportáveis, que, beleza, não, eu tô aqui pensando, sabe, muito calma, muito... Isso para mim é um erro tão grande na negociação, porque isso leva para o outro um deboche, uma desvalorização, uma incoerência, uma sensação ali de incapacidade, que aí começa a gerar emoções negativas, sentimentos negativos, e você quer, sair fora daquilo e não querer mais aquela negociação. Sem dizer que pessoas muito calmas tendem sempre a gerar em nós sensações de mentirosos, né? De pessoas meio que canalhas. Então, cuidado com isso, tá? Mas se você está conversando com uma pessoa dessa, fala do jeito dela. Fala do jeito dela. Aí, a hora que você vê que ela despertou o olhar dela, então, como é que nós vamos fazer? Vamos seguir dessa forma? Vamos seguir dessa maneira? Isso ajuda muito, tá? Bom, vamos seguir aqui. Se você quiser saber mais sobre isso, você me avisa, me fala. Eu vou fazer um treinamento mesmo sobre isso. E aí eu convido você a participar justamente de aprender a como se conectar, né, na negociação com o outro. Então vamos lá. Bom, o que mais eu trouxe aqui? Deixa eu ler aqui. Outra coisa muito legal, tá? Cuidado com negociar com mulheres. Cara, mulher é top. Mulher é nota 10. A mulher, ela tem uma capacidade, uma sensibilidade de fazer leitura, fazer leitura comportamental que você não tem ideia. Não tem ideia. Não tente enganar uma mulher. Não tente querer construir uma percepção com a intenção de achar que aquilo você vai ou amedrontar ela, ou você vai fazer ela recuar. Não. A mulher tem uma percepção extraordinária com a leitura comportamental. É impressionante isso, a diferença da capacidade da mulher ler o comportamento comparado com o homem. É impressionante isso, e existem vários artigos que tratam sobre o assunto. A mulher tem uma sensibilidade impressionante. E claro que isso tem o porquê. Bom, é a mulher que tem a gestão do filho. E é fundamental para uma boa mãe saber ler o filho. Desde aquele bebezinho ali, desde quando ele está começando a enxergar a vida, ela tem uma leitura ali da dor, do sofrimento, da alegria, do que o neném está sentindo ali. E isso traz para a mulher, é intrínseco, é uma coisa instintiva da mulher, essa capacidade de ler o comportamento das pessoas. Então, muito, muito cuidado. Tá? Já aviso isso, e mulheres, pratiquem mais, que vocês vão dominar cada vez mais o mundo, e eu tenho certeza disso. Bom, já falei aqui das memórias, já falei aqui que a raiva, ela irrita, ela prejudica a negociação, ela gera mal-estar a outra pessoa, se a outra pessoa for sênior, principalmente se a outra pessoa for sênior, ela vai querer sair disso, ela quer querer, é incompreensível isso para uma negociação. Já falei aqui da questão do 0 a 0. Outra questão que eu acho que é importante, tá? Toda negociação que há momentos de raiva, que surge esse sentimento ali no ambiente, por algum motivo, não que seja nem intencional, mas por algum motivo, desperta isso, e isso eu expliquei no vídeo ontem,
é A Estranha Mudanças de Humor, que eu acho que vale a pena assistir. Antes de ontem, que é o vídeo 97, que é As Estranhas Mudanças de Humor, que eu acho que vale a pena você assistir para aprender isso. Quando esse ambiente surge de raiva, ali perde, nesse momento que o ambiente tem raiva, se perde a possibilidade de colaboração. Se perde. Por quê? Porque starta-se a sensação de ataque, a sensação de perigo no ambiente. E aí todo mundo entra no estado de autodefesa. Ou seja, se você percebe que houve uma alteração de humor dentro do ambiente e que as pessoas estão agindo ali pela emoção, ali acabou a colaboração. Ali entra o estado eu ganho, você perde. Porque você vai agir como um animal, o animal mesmo. Você perde a sua capacidade lógica, cognitiva, essa capacidade de você pensar logicamente, e isso vai prejudicar você de uma forma muito, muito, muito intensa na negociação. Aumenta a competitividade, aumenta ali a pessoa vai entrar no estado muito claro de conflito. Tá? Bom, o que eu tenho aqui como dicas de ouro, né? Que eu acho que vale a pena a gente trabalhar aqui. O que eu quero que vocês pratiquem, que vocês aprendam a fazer com vocês, é o autofeedback. É a autoconsciência de você. É você praticar isso. Tá? Eu falei há pouco que o sentimento não surge de uma única emoção. Ele surge, ali starta, vai ali para o hipocampo, busca ali as memórias e vai ali buscar outras informações. Então ele tem um conjunto ali de emoção. Então você sempre tem que entender que tanto você como a pessoa que está na sua frente, ela está naquilo que é um processo de gestalt, na plenitude do significado. É a ideia de que nenhuma imagem, você nunca viu uma imagem ela por ela mesma. Sempre atrás da imagem tem um fundo. Tem outra e outra e outra e outra, ou seja, é algo infinito. Então, quando você acontece ali do ambiente, você está negociando e surge algo que tensiona aquilo ali, que de alguma forma as pessoas têm essa alteração, antes que isso transforme em raiva, é preciso você ter o equilíbrio de perceber, opa, qual foi? Porque às vezes você tá agindo bem, tá dentro de um processo e alguém altera ali. Há uma modificação. E sempre pense nisso, sempre pense como uma gestalt mesmo, como uma construção de uma imagem que ela não é ela por si só. Há outros fatores que influenciaram aquilo. E nesse momento você tem que saber lidar com isso. Tem que saber lidar. Que é o momento de você demonstrar a sua capacidade de negociar. Ou quebra aquele momento. Porque a tendência de uma alteração negativa emocional é ela amplificar. É a pessoa cada vez mais entrar em processo de defesa. E isso prejudica qualquer relação. Então, use algumas artimanhas para quebrar o status quo das pessoas. Para quebrar aquele momento. Você percebeu que está havendo uma alteração? Ô, pessoal, só um minutinho, deixa eu pedir um cafezinho lá. E sempre já deixa preparado, se estiver acontecendo no seu ambiente, sempre já deixa preparado o cafezinho vir com doce, por exemplo. Vir com um bolinho, vir com um pedacinho de chocolate, um chocolatinho amargo. Ou seja, por quê? Porque tanto o café ou um chá e o açúcar e o docinho ali, um bolinho, um cookiezinho ali, eles geram prazer. Então olha, isso aqui tô contando só para você. Mas é verdade, quando você come doce, isso gera prazer. Isso vai lá para a região ali límbica, para a região periférica, límbica, que está dentro ali do lóbulo singular ali, que é algumas áreas que vai te dar prazer. E o prazer é o principal fator do ser humano, é sentir prazer. Então quebra. Ô pessoal, peraí, só deixa eu pedir um cafezinho. Continua ali, chega, toma um cafezinho, come um docinho, para que você quebre esse status e a pessoa também quebre a linha de pensamento. Quer dizer,
ela pode continuar até a estruturação do pensamento, mas aquela emoção, ela se desfez. E aí é o momento de você ser mais sênior ainda. Pessoal, o que vocês estão achando? Qual é o problema? Onde vocês aqui estão entendendo o que é positivo, o que é negativo? Vamos aproveitar esse momento agora para a gente saber em que ponto nós estamos aqui. Que é a senioridade. Porque você começar uma negociação, você vai entrar no automático. Você vai começar consciente até ali 25% da negociação. Depois, meu filho, você perdeu ali a sua consciência. Se você não fizer esses approaches de quebrar, para que você, opa, deixa eu ver aqui onde que eu tô. Por que isso? Toda negociação tem a emoção. Toda ela tem, de alguma forma, essa emoção estruturada, ela por ela mesma. Gestalt, lembra? Nenhuma imagem vem por si. Sempre por trás de uma imagem, há outras imagens. E isso é a construção nossa das ideias do que a gente está fazendo ali, da lógica que a gente está fazendo ali. Então, dá essa quebrada. Um cafezinho, uma água, vai no banheiro. Cara, a técnica do banheiro é ótima. Vai no banheiro, volta mais calmo. Ou seja, é preciso saber conduzir esses processos. É preciso saber dar esse tempo. Tá? Dar essa... Você quer uma técnica que você vai comprar um carro, é você ficar ali, fala com o cara fecha, não fecha, preço, aí você muda de assunto completamente. Aí depois você volta para aquele assunto. A pessoa meio que se perde aonde está o assunto ali, mas a intenção não é prejudicar o pensamento da pessoa. Claro que isso é uma estratégia, as pessoas têm que vir preparadas para aquilo. Mas a ideia é você não deixar a emoção ir tomando conta do processo. Para que se consiga, de uma maneira mais lúcida, mais lógica, mais estruturada, chegar ali a um denominador comum. Fundamental, pessoas que conseguem fazer essa percepção, fazer essas quebras, são pessoas que conseguem também olhar como a outra pessoa está demonstrando interesse. E isso está na postura corporal. Se você está sentado, a pessoa toda hora vem para frente, volta, aquela ida para frente é um interesse, ela quer ouvir aquilo. É um movimento normal, eu quero ouvir o que você está falando. Isso é normal acontecer. A velocidade dos olhos, a velocidade de como ele está mexendo os olhos, é importante. Se ele está sendo mais direcionado, o movimento da mão tem muito a ver com a direção de com quem ele está falando. Se ele está rabiscando, quando ele está rabiscando, ele está acionando ali uma sub-rotina do cérebro, porque algo na negociação pegou ele. E tudo que você está falando não importa mais. Algo está na sub-rotina. Esse momento é hora de parar. E perguntar: tá tudo bem? Por quê? Porque algo prendeu ele. Então a pessoa que começa a escrever, mexer a caneta, mostrar ansiedade, sabe, quando mostra, para e pergunta. Porque algo ficou ali, alguma questãozinha tá ali na sub-rotina dele, que pegou ali algumas memórias, algumas ideias. Então para ali e dê para ele a palavra, que você aí vai saber o que ele realmente quer dizer para você. Percebe que são técnicas que não tem nada a ver com raiva, com você modificar os sentimentos das pessoas. Por fim, pessoal, eu quero trazer aqui como que a gente aprende a lidar com a raiva, como a gente consegue fazer isso e ampliar e amadurecer nosso processo numa negociação. Pessoal, desculpa ficar extenso esses vídeos, mas não tem como eu falar desses assuntos e ficar picotando ele. Eu prefiro que você pare, assistir um pouco, amanhã assistir um pouco, mas é que senão eu perco toda uma lógica aqui de uma estruturação, de uma boa elaboração do assunto, tá? Então, só essa parêntese. Bom, pessoal, como que eu aprendo não só a lidar com a raiva dos outros, como eu também aprendo a gerenciar, a ser um bom negociador? A melhor fonte de conhecimento é você mesmo. Então, aprenda a fazer sempre uma autoanálise. Antes, durante e depois. Antes,
como você está entrando por uma negociação, durante como você está se comportando e no final como foi. Mas a ideia é você observar seu sentimento. Eu estava ansioso, eu fiquei com raiva, eu fiquei vulnerável, eu me senti ameaçado, eu me senti potente, eu falei coisas certas, eu sei que isso é meio maluco, você ficar remoendo isso, mas principalmente no começo, quando a gente está aprendendo a negociar, ou quando a gente tem muita dúvida sobre nós mesmos, sobre o nosso comportamento, essa autoanálise ela é fundamental para a gente aprender a observar como nós estamos lidando com a situação. E quanto mais a gente amadurecer com isso, mas fazer uma autoanálise, tirando a crítica, tirando o julgamento e dando a oportunidade de aprender com isso. E a melhor maneira de fazer isso, não se esqueça, é colocar no caderno. Coloca os pontos antes, durante e depois. Pô, quais os pontos que eu marco em mim, que eu senti que eu acho que vale a pena eu lembrar? Tá. Ou seja, isso é importante para que você crie um histórico da sua própria evolução. E acredite, pessoal, a gente tem um sincronismo cognitivo consciente com o inconsciente, onde quando a gente vai descobrindo aquilo que de alguma maneira tem afetado o nosso comportamento, a gente vai desarmando esses gatilhos e a gente vai melhorando a nossa forma de ser no dia a dia. Faça isso. Junto com a autoanálise, faça uma autoavaliação. Isso não foi bom. Isso acho que me prejudicou. Isso eu acho que não foi legal. Essa autoavaliação também é referente ao outro. Como ele agiu, como ele conduziu, quais foram os pontos positivos que você viu nele, quais foram os pontos que você não gostou que você viu nele, porque aí também traz uma lucidez de quando a gente acha que é algo que você não gostou no outro, é porque você está falando muito de você e provavelmente você age daquela forma. E quando você leva isso pro mundo, para você escrever, você colocar isso no papel, você ajuda muito a você observar você. Principalmente quando você olha o outro. Muito do outro é você. Quando você fala em vaidade, quando você fala em ganância, quando você fala em narcisismo, quando você fala em egoísmo, quando você fala em egocentrismo, quando você atribui essas características ao outro, preste atenção em você. Quando você julga o outro, preste atenção em você. E o ato de você fazer essa autoavaliação ajuda muito a você perceber que aquilo não foi bom. E se aquilo te incomodou é porque incomoda você com você mesmo. Ok? Uma outra questão, pessoal, que é assim, cuidado com rotular as coisas. Isso é um dos maiores erros. Então, assim, se você já conhece com quem você vai negociar, se você já tem um histórico daquela pessoa, você já sabe algo sobre aquilo, não rotule isso. Não rotule a pessoa. Ele é um cafajeste, ele é um canalha, ou ele é um nervosinho. Não faça isso. Porque essa rotulação vai ser a base da sua negociação. Então, cara, cada um com seu cada um com seu jeito de ser. Você é imperfeito. Você pode ser perfectível, mas é um ser imperfeito. Você tem problemas, você tem dificuldades, você tem questões que você precisa trabalhar. Você está muito longe de ser o ideal, seja o que for. Então, também não faça isso com o outro. Porque você está dando oportunidade de ele pensar o mesmo de você. E aí você não pode ser hipócrita o suficiente de achar que ele não tem esse poder. Não faça isso. Isso é o princípio das virtudes e da moral e da ética em qualquer relação. Cuidado com a maximização do que você acha que é. Cuidado. Nunca ache que você é bom. Esteja sempre sobre uma autoavaliação. Porque assim, essa maximização, essa questão de você se achar, isso prejudica qualquer negociação. Qualquer negociação. Não falta exemplo, gente. Não falta exemplos. Não falta exemplo. Perceba o quanto isso estraga. Só um ato de você ver a pessoa que se acha, quanto isso estraga uma relação, quanto isso prejudica, quanto isso faz mal, quanto isso
deteriora qualquer coisa saudável. Sem dizer que a maximização de um ser, o narcisismo, o egoísmo, são tudo sombras. São tudo sombras que a pessoa carrega. Então, cuidado. Cuidado, não faça isso. Outra é a visão, que eu chamo que é a visão do túmulo, né? É só você que está certo. Você tira do momento, da situação, da negociação, a responsabilidade sua. Você sempre atribui ao outro, ao outro, ao outro, ao outro. Não faça isso. Isso é pequenado, isso te leva ao viés contrafactual, isso te leva a certas condições estruturais, psíquicas, que vai só denegrir você com você mesmo, a sua própria imagem, a sua própria capacidade de ser, a sua própria capacidade de aprender, justamente aprender, saber, você é responsável, você também erra, você também não é perfeito. Permita isso, não entra nessa visão de túnel, que isso é talvez um dos piores, das piores condições que você pode levar para a sua vida, para a negociação, para as relações. Não tire a sua responsabilidade e não deixe de olhar para ela. Não deixe de olhar para ela. O outro, numa negociação, é tudo ou nada. Nunca faça isso. Pessoal, entenda o seguinte. Tudo que você antecipa é o que vai acontecer. Ou você está startando em você as condições e as regras do que vai acontecer. Quando você entra no tudo ou nada, aí sim vai surgir a raiva verdadeira, aí vai surgir a apatia, aí vai surgir a crítica, o julgamento, o narcisismo. Não faça isso. Toda negociação é uma negociação. Se não resolveu agora, dê um tempo. Não importa, não é um dia, algumas horas, algumas semanas que vai acabar o mundo. Mas não entra no tudo ou nada, porque isso se chama cegueira moral. E a cegueira moral, meu amigo, é aquilo que vai denegrir sua imagem pelo resto da sua vida, dependendo como você agir. Existe aquela frase certeira, né, que a gente constrói 100 anos para fazer nosso nome, mas basta 2 ou 3 ações para acabar com ele. Então, não faça isso. Nem também esteja numa sala de reunião, num ato de reunião, achando que você tem respostas. Não. Uma negociação é perguntas. Perguntas. Toda negociação tem que ser fundamentada em perguntas. E nunca você ter todas as respostas. Porque senão, não negocie. Coloque lá a tabelinha de preço e vá. Porque se a gente já vai com a ideia que nós estamos certos, que nós é melhor, que eu sou o cara, que... Esquece. Então, sempre entre numa reunião, numa negociação, para fazer perguntas. É você tanto permitir a pessoa, instigar a pessoa a perguntar para você, como você perguntar para a pessoa. Deixa eu te falar aqui uma coisa fundamental em 25 anos como profissional. Muitas negociações deixam de acontecer porque a pessoa saiu com dúvida. Ela não soube ou não estava preparada a fazer, ou o ambiente não permitiu a ela fazer as perguntas que ela queria falar. Então, quando você falar, o grande segredo é você falar o que ela quer ouvir, não o que você quer ouvir. Negocie pensando no que responder para ela o que possivelmente ela quer ouvir. Por isso, sempre que eu expliquei ontem da ansiedade, crie telas mentais, antecipe na sua cabeça quais as possibilidades e perguntas importantes que ela deveria fazer para você. Perguntas, por exemplo, que te colocariam em xeque. Instiga ela a fazer perguntas que te colocam em xeque, mas como você já está preparado, você vai mostrar para ela que você está sendo transparente, vai gerar confiança nela e ela vai falar, caraca, por que eu não perguntei isso? Grandes negociações não terminam, são interrompidas porque a outra pessoa não fez as perguntas que precisavam ser feitas.
Então, entre numa negociação pensando em perguntas. Se prepare com perguntas capciosas, com perguntas que te derrubaria. Se prepare. E se essa pessoa não fizer isso, instigue ela a fazer. Use ali meios para ela fazer. Ou então você já coloca ali na mesa. Então, mas se você me perguntasse isso, deixa eu explicar. Que talvez isso possa ser importante para você. Isso ajuda uma relação. Transparência é sempre bom. Nunca deixe de sorrir, tá? Sorriso é sempre importante. Bom, enfim. O mais importante de tudo isso, pessoal, é que toda essa estruturação e essas dicas que eu estou dando para você, você não aprende isso lendo livro. Você não aprende isso assistindo treinamento. Você não aprende isso olhando as pessoas fazerem. Você aprende isso praticando. Então, crie uma rotina de praticar isso. Crie uma rotina. Pratique você com você mesmo. Crie telas mentais. Crie grupos ali para praticar isso, para você trabalhar isso com as pessoas. E as pessoas também trabalharem isso para você. Quando você tem uma negociação de algo muito importante, traga pessoas que não tem nada a ver para te fazer perguntas. Exponha para ela o que é. Mas é confidencial. Não, de uma maneira que você possa expor. Instigue essas pessoas de fora a te perguntar, porque normalmente pessoas que estão fora têm uma visão tão mais pura, tão mais, como dizer, tão menos viciante, que ela pode fazer pergunta que se ela acontecesse numa hora de uma negociação, pode ser o fim da negociação, pode ser a quebra ali de tudo. Então treine. Marcelo, e como lidar com a raiva? A raiva é aquele exercício que eu falei anteriormente. Trabalhe a autoanálise. Perceba como você entra, como é o meio e como é o fim. Perceba isso. Faça uma autoavaliação sua e da outra pessoa sempre. Marcelo, mas eu vou começar agora a fazer negociação. Então, como você lidou com outras negociações? Por exemplo, como você negocia com seu chefe? Como você negocia dentro do ambiente familiar? Como você negocia quando vai falar com o seu colega de trabalho para defender um projeto, uma ideia? Como que é? Busque na memória. A gente negocia todos os dias, a todas as horas, a todos os momentos. Busque e faça essa autoanálise. Realmente eu tenho uma alteração de humor. Realmente eu fui pego ali, eu fiquei mais estressado. Então, sempre faça essa avaliação. Sempre traga isso, essa lucidez. Pessoal, coloque no caderno. Compre um caderno para isso. Coloque lá, faz 3 planilhas. Antes, durante, depois. Como foi. Depois avalie. Foi bom, não foi bom, foi bom. Pô, isso aqui não tá legal, não quero. Isso é a maneira de você aprender, gravar ali, fazer um autopoliciamento. Cara, quando a gente prepara, a gente tá mais lúcido de nós, com nós mesmos. O nosso inconsciente, ele já sabe o que não deve fazer. Então ele pode até cometer outros erros, mas aqueles que você comete sempre, ele deixa de fazer porque ele sabe que aquilo não está sendo bom. Porque quando você faz uma autoavaliação, você vai construir um sentimento sobre ela. E esse sentimento pode ser ali justamente, isso aqui não é legal, isso aqui não é legal, isso aqui é legal, isso aqui não é legal. E você vai aprimorando, vai elaborando uma estruturação de ser um grande negociador. Beleza, pessoal? Desculpe o tempo, mas é porque é um assunto muito bacana. Eu espero que eu tenha trazido bons conhecimentos para você. Se gostou, deixa aí seu comentário, compartilhe com seus amigos que trabalham com negociação, se cadastre nas minhas redes sociais, é Marcelo de Souza _oficial. Cuidado que tem muitos Marcelo Souza e Marcelo de Souza ou Marcelo de Souza oficial. O meu é Marcelo de Souza _oficial. Marcelo com 2 L's, Souza com Z. Me manda comentário, deixa aí seu likezinho, faz parte do canal, compartilhe com seus amigos, ajuda eu a crescer esse movimento que eu quero criar sobre essa estruturação de a gente aprender a lidar com nós mesmos, a estudar, a trazer a ciência, a trazer a consciência de quem nós somos, como nós agimos e como nos relacionamos, para que a gente consiga aí construir sempre algo melhor para todos nós. Beleza? Beijo para vocês, espero de coração que tenha gostado e se gostou, comente, compartilhe, faça parte do canal, das minhas redes sociais, enfim. Eu estou sempre aqui para te ouvir também, então se tiver aí, quer mandar uma pergunta, questão, quer trazer um tema, manda para mim que o que for possível eu faço aqui para a gente poder co-criar conhecimento. Beijo para vocês, tchau, tchau.